Ô velho, você tá aí sem saber se casa ou comprar uma bicicleta? Eu vou te passar a visão. A bicicleta é de baixo custo, baixa manutenção, baixo investimento e que é só alegria. Fica ligado no vídeo que você vai assistir e se você gostar, curta e se inscreva no canal. E aí, meu nome é Alessandro Trindade, eu sou ciclista há mais ou menos 4 anos, 3 anos eu pedalei de mountain bike e esse último ano eu comecei a pedalar com esse tipo de bicicleta que eu não conhecia e estou conhecendo durante esse período, chama Fixed Gear. Eu tive a ideia de montar esse canal para falar da minha experiência com essa bicicleta e como e quais são as diferenças entre o mountain bike e esse tipo de bicicleta. Então, por que eu escolhi a Fixed Gear? Eu já pedalava mountain bike há algum tempo no Brasil, mas eu mudei para os Estados Unidos e acabei deixando a bicicleta e vendendo a bicicleta lá. Quando eu cheguei aqui, eu não queria investir um dinheiro muito alto na bicicleta e ao mesmo tempo eu queria experimentar alguma coisa diferente. E hoje eu estou morando aqui na Flórida e a Flórida não tem montanha, quer dizer, não tem ladeira, então é uma topografia muito plana. Então o mountain bike é divertido, mas não me interessou tanto a mountain bike no primeiro momento, então eu procurei a bicicleta de baixo custo, com baixa manutenção e que fosse para o asfalto. Então eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre Fixed Gear no Brasil e aqui eu fui atrás de mais informações. Quando eu cheguei, eu procurei saber mais sobre as bicicletas, pesquisei na internet e eu estabeleci um orçamento de $300 no máximo para a bicicleta. E eu encontrei um blog que fez uma lista de 10 bicicletas, melhores marcas com preços abaixo de $300. Foi então que eu encontrei essa bicicleta que me chamou mais atenção dentre as outras. E o que me chamou mais atenção, na verdade, foi o design. O design dela é diferente, porque as outras bicicletas normalmente tem o quadro de cromo ou de aço, e essa aqui tem o quadro de alumínio, tem um design um pouco mais agressivo. Você vê essa barra transversal, ela é mais larga, e o garfo da frente, onde fica a roda também, ele é mais robusto e visualmente deixa a bicicleta com um design mais interessante, pelo menos ao meu gosto, né? Estou aqui para contar a minha experiência. E aí decidi comprá-la e realmente é uma bicicleta que tem baixíssima manutenção, tem 1 ano já, vai fazer 1 ano mês que vem que eu tô rodando com ela. A única coisa que eu faço é lavar e lubrificar a corrente, nunca troquei peça nenhuma. Tive um pneu furado, isso daí é normal, qualquer bicicleta pode acontecer, mas não tive que trocar peças, diferente da mountain bike que eu tinha, que a mountain bike é muito mais exigida. Você vai para trilha e você tem que dar manutenção toda semana, lavar, trocar peça, e acaba sendo um custo grande. Então nesse momento eu não queria ter custo, não queria ter preocupação, mas também queria pedalar, queria fazer o que eu gosto. Então a bicicleta tem se prestado muito, a Fixed Gear tem se prestado muito para esse objetivo, porque é só pedalar, você não precisa se preocupar com manutenção. Se você tiver uma situação dessa de que você não está com tempo para manter um equipamento e ao mesmo tempo você quer pedalar, eu super indico esse tipo de bicicleta, porque realmente ela é o menos é mais, entendeu? Ela é super simples, você vê, não tem marcha. O pessoal às vezes tira todos os freios, isso eu vou explicar o porquê. Na verdade, a Fixed Gear, ela trabalha com uma catraca fixa, né? Então você usa o freio, você usa o pedal para acelerar, mas também você pode usar para frear. Só que isso precisa de treino. Ela, na verdade, quando você compra esse modelo, por exemplo, ele vem com os freios normais, freio atrás, na frente, o pedal, vem aquele pedal normal de plástico. Foi só isso que eu mudei. Aí o que eu fiz? Eu rodei um pouco assim para até me acostumar, porque a grande diferença que eu percebi
é a postura na bicicleta. A mountain bike você fica com mais peso no banco, menos peso no guidão. E essa aqui você acaba, pela postura, botando mais peso na roda da frente. Isso muda todo o seu senso de equilíbrio. Aí o que acontece? O freio de trás não é tão exigido, porque como o seu peso está todo na frente, o que faz a bicicleta parar realmente é o freio da frente, onde tem mais atrito, mais peso, mais atrito no solo. Então a bicicleta já veio de fábrica, ela é muito, os fabricantes foram muito inteligentes, eles criaram uma roda que de um lado é roda livre, né, onde você pedala, mas parou de pedalar, a bicicleta segue rodando e você fica com os pedais parados, mas você virando a roda, do outro lado ela é fixa. Então é legal para você passar por esse período de transição até se adaptar com a bike. Eu faz mais ou menos um mês, eu demorei para isso, mas faz mais ou menos um mês que eu virei a roda para fixa e agora já estou andando super tranquilo. Eu demorei muito porque eu já pedalava no mountain bike com sapatilha, e aí com a bicicleta fixa, pelos vídeos que eu via muita gente pedalando com o Firmapé, que é uma tira de velcro que você fixa o pé. Eu achava que era assim que pedalava. Eu tentei pedalar assim, não me adaptei, porque ela não fixa muito bem o pé. E quando você esquece que está na fixa e ela te dá um tranco, você perde o pedal e aí você perde o equilíbrio. Aí eu decidi clipar, coloquei os pedais para clipe e comprei a sapatilha. Inclusive eu optei pela sapatilha de mountain bike, porque a minha ideia é ter uma mountain bike e ficar usando sempre a mesma sapatilha. E a sapatilha de mountain bike ela é mais confortável para você caminhar, se você precisar andar, empurrar a bicicleta, ou, por exemplo, vou no supermercado de bicicleta, mas aí eu não preciso trocar o sapato, entendeu? Você pode andar numa boa. E a sapatilha de estrada, ela é muito dura e é ruim para caminhar, assim, é desconfortável, eu acho, pelo menos. O que mais que eu ia falar? Sim, aí eu andei muito tempo com ela, com as tiras, não me adaptei, aí eu acabei clipando. Na hora do clipe, depois que eu clipei, eu achei que melhorou 100%. Então, depois que eu voltei a usar clipe, sapatilha na bicicleta, eu precisei de um dia ou dois para me adaptar ao fato de estar clipado com a bicicleta fixa, porque você não para de pedalar. Então eu tinha o costume de entrar numa curva, parar de pedalar, eu tinha o costume de deixar os pedais paralelos na hora de subir a calçada, e você não tem isso. Você vai subir a calçada, você vai ter que puxar o guidão e vai ser com o pedal que tiver, entendeu? Então você tem que se adaptar a isso, assim. Você fica um pouco mais restrito em algumas situações de manobrabilidade, mas você acaba arrumando o jeito. E a vantagem é que quando você está clipado numa fixa e você adquire velocidade, ela é como andar num trem, porque ela vai te impulsionando. À medida que você vai impulsionando ela, você não tem perda de energia no movimento, porque ao mesmo tempo que você está pedalando, o pedal te empurra também, e aquilo ali você vai somando energia naquilo e você atinge altas velocidades, e você manter altas velocidades, altas rotações por muito mais tempo, porque ela te ajuda a manter o movimento. E aí quando você pega o jeito, é maravilhoso, assim, você consegue ver a diferença de pedalar na fixa, porque ela parece um motor, assim, você vai. E a minha veio com uma coroa na frente de 48 dentes, atrás uma catraca de 16. Essa configuração é muito boa, você tem uma arrancada normal, assim, claro, não é que nem tá numa mountain bike, você sai na marcha leve, mas você tem uma arrancada legal, você pega uma velocidade legal, mas a velocidade final já não é tão grande quanto você pegar uma coroa maior de 50. Aí você consegue uma velocidade final maior, mas também para você vencer a inércia é um pouco mais pesado, entendeu? Então é questão de evolução. Depois que você vai se adaptando com a bicicleta, você vai adaptando a sua perna, vai ganhando força. Vou botar uma catraca um pouco maior, você vai ter uma velocidade final maior, você vai ter uma arrancada melhor, você vai trabalhar mais os músculos. Então até assim, se você faz mountain bike ou você faz road bike, bicicleta de estrada, speed, né? Você tendo uma fixa é legal
legal pro seu treino, porque você acaba trabalhando outros músculos na hora que você tem que segurar a velocidade da bicicleta com o pedal. Então é complementar ao seu treino. Se você quiser um plus no treino, é legal ter uma fixe gear para você rodar de vez em quando, você vai perceber a diferença. E eu ainda não fui no velódromo com ela. O dia que eu for eu vou gravar para passar as impressões, mas eu tô ansioso para ir, porque depois que agora eu tô no caminho certo para mim, né? É clipado com ela fixa, aí você se sente mais fazendo parte da bicicleta. Eu perdi muito tempo tentando pedalar ela com o firmapé e não me sentia seguro. Aí por isso que eu coloquei o nome dessa série de Fixe Fear, porque eu tinha medo da fixa. E aí eu comecei a pedalar com o firmapé e rodando com a roda livre, porque no dia que eu fui rodar com ela fixa, quase caí várias vezes, porque ele te dá o tranco, na hora que você esquece ele te dá o tranco e você não está firme na bicicleta. Se você tomar um tranco com a sapatilha, rapidamente você lembra e continua pedalando, e você não perde o pé do pedal. Na hora que você perde o pé do pedal é meio caminho para o chão. Então eu acho que é melhor você estar preso na bicicleta do que você estar solto. Depois de você pedalar algum tempo, quem já pedala há algum tempo vai poder concordar comigo que quando você pedala solto na bicicleta você se sente mais inseguro do que quando com a sapatilha. Depois você não quer mais voltar a pedalar solto, sem sapatilha. Os equipamentos eu não botei quase nada, não mudei quase nada. Eu tirei o freio de trás, porque ela veio com umas presilhas muito feias aqui, porque realmente eles fazem de uma maneira que aquilo ali é uma fase de transição, né? Então é fácil de tirar o freio. Eu coloquei só as luzes de iluminação para pedalar de noite, botei um velocímetro simples, um Katai simples. Eu posso botar na descrição as especificações do que eu tenho. Baixo investimento mesmo, só para se divertir, e realmente não tem do que reclamar, assim, tá cumprindo a função, estou gostando muito. E agora a evolução no processo seria tirar o freio da frente, e aí você vai ter que frear a bicicleta totalmente com os pés. Hoje eu já consegui fazer o speed, não sei. É uma maneira de você frear a bicicleta travando a roda de trás. Para você fazer isso, você tem que jogar seu peso na roda da frente, é meio difícil. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, mas é muito legal de fazer, é muito legal de ver. E na hora que você tira o freio da frente também, o que eu acho mais interessante é o visual da bicicleta, que ela fica com o visual super limpo. E o peso, essa bicicleta aqui hoje está pesando 8 quilos, eu pesei hoje ela, 8 quilos. Não, essa bicicleta hoje eu fui pesar ela está pesando 8 quilos, 845 gramas, então é menos de 9 quilos na bicicleta. Isso é uma outra grande vantagem. A bicicleta é super leve, principalmente pelo fato do quadro ser de alumínio. Se você quiser investir um pouco mais com quadro de carbono, a bicicleta é praticamente uma pena. E pedal, botei o pedal simples Shimano para clipe. O banco é o original, o guidão original. Eu carrego, depois eu posso fazer um detalhe mostrando como que eu carrego o remendo para pneu quando fura. Eu guardo dentro do guidão. E é isso. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenham achado interessante as informações que eu trouxe da minha experiência. Curta o vídeo se você gostou. Se você não gostou, faça um comentário, me diga o que você quer ver, para ver se eu posso melhorar, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Brazilians never quit. Inscrevam-se no meu canal. E essa é uma série sobre Fixe Gear. Eu espero que eu possa fazer séries sobre outras bicicletas, outras coisas relacionadas ao assunto. Até mais, até a próxima. Tchau!